Um milionário estava no aeroporto quando avista sua ex-namorada, acompanhada de 3 meninos idênticos a ele. Será que... Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O terminal do aeroporto Hercílio Luz fervilhava naquela manhã de domingo. Rafael Menezes, impecável em seu terno italiano, checava com impaciência o relógio de grife. Aos 38 anos, comandava um dos maiores conglomerados imobiliários do sul do país e cada minuto valia dinheiro. A viagem para fechar o negócio em Brasília não poderia ser adiada. Senhor Menezes, seu voo está em processo de embarque, informou sua assistente pelo celular. Rafael assentiu e caminhou em direção ao portão quando sentiu o mundo desacelerar ao seu redor. A poucos metros dele, 3 meninos idênticos de aproximadamente 6 anos brincavam enquanto aguardavam na fila de embarque. Não era a semelhança entre os trigêmeos que o fez congelar, mas sim os próprios rostinhos, cópias perfeitas de suas próprias fotografias de infância. E então, ele a viu. Cecília Noronha. 6 anos mais velha, mas ainda com aquele sorriso sereno e o olhar determinado que ele um dia acreditou amar. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um dos meninos apontou em sua direção. Mamãe, aquele homem está olhando para a gente. Cecília ergueu os olhos e o reconhecimento imediato atravessou seu rosto como um raio. Rafael sentiu o sangue fugir de suas faces. Em seu universo meticulosamente controlado, nunca havia espaço para variáveis não calculadas. E aqueles 3 pequenos, era uma equação para a qual ele não tinha resposta. Rafael, Cecília murmurou, colocando-se instintivamente entre ele e os meninos. Cecília, quanto tempo? As palavras saíram mecânicas, enquanto seus olhos não conseguiam desviar das 3 crianças. Eles são meus filhos, ela respondeu com firmeza. Lucas, Gabriel e Mateus. O mais extrovertido dos 3, que Rafael depois descobriria ser Lucas, deu um passo à frente. Você conhece a nossa mãe? Rafael sentiu uma tontura súbita. 6 anos atrás, quando abandonara Cecília para se casar com Daniela Lemos, filha de seu maior investidor, havia bloqueado todas as tentativas de contato da ex-namorada. Trocou de número, ignorou e-mails, tudo para não comprometer seu casamento estratégico. Cecília simplesmente não cabia nos planos de ascensão social que traçara. Antiga amizade, Cecília respondeu ao filho, com um tom que encerrava o assunto. Nosso voo já foi chamado, meninos, vamos? Para onde vocês estão indo? Rafael perguntou, ainda atordoado. Estamos nos mudando para Florianópolis, ela respondeu secamente. Consegui uma vaga no hospital universitário. Os meninos terão melhores escolas. Os olhos de Rafael permaneciam fixos nas crianças. Gabriel, o mais sério dos 3, segurava um livro de astronomia claramente avançado para sua idade. Mateus desenhava distraidamente em um caderno, enquanto Lucas pulava impaciente. Cecília, precisamos conversar. Esses meninos, eles têm 6 anos. 6 anos e 2 meses, ela respondeu, o queixo levemente erguido em desafio. Mas, infelizmente, seu voo já está partindo. E o nosso também. Coincidências acontecem, não é mesmo? Sem esperar resposta, ela conduziu os trigêmeos para a fila de embarque, deixando Rafael paralisado. O empresário que orquestrava reuniões com dezenas de investidores sem pestanejar, agora não conseguia dar um passo. 6 anos e 2 meses. A matemática era simples demais para ignorar. Senhor Menezes, o senhor vai perder o voo. A voz de sua assistente o trouxe de volta à realidade. Rafael piscou várias vezes, tentando reorganizar seus pensamentos. Cancele tudo. Diga que tive uma emergência familiar. Mas a reunião em Brasília, cancele tudo. Repetiu com uma veemência que surpreendeu até a ele mesmo. Preciso resolver algo mais importante. 2 semanas se passaram desde o encontro no aeroporto. Rafael havia contratado um investigador para localizar o endereço de Cecília em Florianópolis, e agora estava parado em frente a um sobrado simples, mas aconchegante, no bairro de Coqueiros. Observou as bicicletas infantis no pequeno jardim e respirou fundo antes de tocar a campainha. Cecília abriu a porta e seu rosto demonstrou uma mistura de surpresa e irritação.
Como você me encontrou? Precisamos conversar, disse Rafael, ignorando a pergunta. Posso entrar? Os meninos estão na casa da vizinha. Você tem 15 minutos, respondeu ela relutante. Na sala simples, mas acolhedora, Rafael notou os desenhos pendurados na parede, traços de uma casa com 5 figuras, uma mulher e 3 meninos, com uma quinta figura sempre distante, separada das demais. São meus filhos, não são? Perguntou ele, sem rodeios. Cecília cruzou os braços. Agora te interessa saber? Porque nunca me disse. Tentei. Dezenas de vezes. Você trocou de número, me bloqueou em tudo, ignorou meus e-mails. Estava ocupado demais com seu casamento conveniente e sua escalada social. Rafael sentou-se, passando as mãos pelo rosto. Eu não sabia... Se soubesse o quê? Teria abandonado seus planos grandiosos, teria desistido de se casar com a filha do investidor. O tom de Cecília era amargo. Você fez sua escolha, Rafael. Eu fiz a minha. Quero conhecê-los. Quero fazer um teste de DNA. Para quê? Eles são idênticos a você. Lucas tem seu temperamento competitivo, Gabriel herdou sua mente analítica e Mateus... Bem, ele tem a sensibilidade que você perdeu no caminho. Rafael olhou novamente para os desenhos. Aquela figura afastada é você. Ou a ideia que Mateus tem de um pai. Sempre distante, sempre ausente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela janela, Rafael viu 3 meninos se aproximando, acompanhados por uma senhora. Seu coração acelerou. O que você contou a eles? Sobre o pai deles, que viajou para muito longe quando eles ainda estavam na minha barriga. Não menti, só omiti que foi por escolha própria. Os meninos entraram correndo, mas pararam ao ver o visitante. Lucas, o mais extrovertido, deu um passo à frente. É o homem do aeroporto. Rafael engoliu em seco, sem saber como agir. Cecília interveio. Este é Rafael, um antigo amigo. Ele veio me visitar. Gabriel, com olhos atentos e desconfiados, estudou o visitante. Você parece com a gente. É mesmo, concordou Rafael emocionado. Acho que nos parecemos bastante. Você quer ver meu desenho novo? Perguntou Mateus, o mais quieto dos 3, surpreendendo a todos com a iniciativa. Adoraria, respondeu Rafael. Enquanto os meninos mostravam seus tesouros infantis ao estranho visitante, Cecília observava com um misto de preocupação e relutante curiosidade. Nunca imaginou este momento. Rafael conhecendo os filhos, que abandonara sem saber. Após a saída dos meninos para o jantar, Rafael permaneceu na sala visivelmente abalado. Farei o teste de DNA amanhã mesmo, e quero direitos de visita. Não é tão simples assim, Cecília protestou. Você não pode aparecer do nada e... São meus filhos também. Agora são. E nos últimos 6 anos, onde você estava quando Gabriel teve pneumonia aos 3 anos? Ou quando Lucas quebrou o braço? Ou nos aniversários, natais, primeiros passos? As lágrimas que Rafael tentava conter finalmente transbordaram. Eu não sabia. Juro que não sabia. E isso apaga tudo? Você tem uma vida, Rafael. Uma esposa. O que ela acha dessa sua súbita descoberta? O silêncio dele foi resposta suficiente. Daniela ainda não sabia, nem seu sogro, o poderoso Antônio Lemos, que controlava boa parte dos investimentos de suas empresas. Vou assumir minha responsabilidade, disse Rafael por fim. Quero fazer parte da vida deles. E quanto vai custar seu império? Porque conheço você, Rafael. Conheço o preço que esteve disposto a pagar pelo sucesso uma vez. Está realmente preparado para sacrificar tudo agora? O envelope do laboratório permaneceu fechado por exatos 3 minutos na mesa de Rafael. Ele já sabia o resultado. Bastava olhar para os rostos dos meninos, mas a confirmação científica tornava tudo oficial, inegável. Ao abrir e ler o conteúdo, sentiu um misto de emoção e pavor. 99,99% de probabilidade de paternidade. Era pai. Pai de 3 meninos extraordinários. No mesmo dia, Rafael dirigiu até o apartamento de Cecília para mostrar o resultado. Nas últimas semanas, estabeleceu uma rotina de visitas cautelosas, conhecendo lentamente seus filhos. Lucas já o desafiava para partidas de futebol.
Gabriel lhe fazia perguntas complexas sobre o universo. Mateus, ainda reservado, ocasionalmente mostrava seus desenhos. A figura distante agora um pouco mais próxima das outras 4. Vou contar para Daniela hoje, anunciou ele para Cecília, que o recebeu na varanda enquanto os meninos faziam a lição de casa. Não posso mais adiar. Cecília assentiu, preocupada não com Daniela, mas com a reação dos filhos quando descobrissem quem realmente era aquele amigo que aparecera tão subitamente em suas vidas. Até então, mantiveram a verdade em suspenso, aguardando o momento certo, algo que parecia nunca chegar. Naquela noite, na cobertura luxuosa com vista para o mar, Rafael enfrentou o olhar gélido de Daniela Lemos Menezes, sua esposa de conveniência há 6 anos. O casamento nunca fora por amor. Ambos sabiam disso. Era uma aliança de negócios que beneficiava as 2 famílias. 3 filhos, Daniela repetiu, incrédula, após ouvir a confissão. Com sua ex-namorada? Aquela médica sem status que você largou antes do nosso casamento? Os meninos têm 6 anos. Eu não sabia da gravidez quando terminamos. E você acredita nisso? Daniela riu sem humor. Ela esperou o momento perfeito para reaparecer e arrancar dinheiro de você. Cecília nunca pediu um centavo. Construiu a carreira sozinha. Criou nossos filhos sozinha. Nossos filhos? Daniela elevou a voz. Vou ser clara, Rafael. Papai não vai tolerar esse escândalo. Bastardos não fazem parte do acordo. A palavra bastardos atingiu Rafael como um soco. Era exatamente como Antônio Lemos veria seus filhos. Um inconveniente, uma mancha no nome da família. Eles são meus filhos, Rafael afirmou com firmeza surpreendente até para si mesmo. Escolha, Rafael, ou essa família improvisada que mal conhece, ou tudo que construímos juntos. As palavras flutuaram no ar luxuoso da cobertura com a mesma frieza dos negócios que selaram sua união anos atrás. O ultimato estava dado. Na manhã seguinte, Rafael recebeu uma ligação de seu diretor financeiro. Antônio Lemos havia retirado todos os investimentos das empresas Menezes. As ações despencavam vertiginosamente. Seu império começava a ruir. Naquela tarde, Rafael estava no parque com os trigêmeos quando Lucas teve uma grave crise de asma. O menino, sempre forte e atlético, de repente não conseguia respirar. O pânico tomou conta de Rafael, que o carregou correndo para o carro e dirigiu em velocidade perigosa até o hospital. Ele esqueceu o inalador, explicou para o médico de plantão, enquanto segurava a mão pequena e agora frágil de seu filho. Horas depois, Cecília chegou apressada, direto de seu plantão. Encontrou Rafael sentado ao lado da cama hospitalar, cochilando enquanto segurava a mão de Lucas, já fora de perigo e dormindo tranquilamente. Você não saiu do lado dele, constatou ela surpresa. Nunca mais vou sair do lado de nenhum deles, respondeu Rafael, com os olhos vermelhos e a gravata cara totalmente amassada. Perdi 6 anos, não vou perder nem mais um dia. Ao voltar para casa naquela noite, Rafael encontrou suas malas na portaria do prédio. Um bilhete de Daniela dizia apenas: "Papai quer conversar amanhã, última chance." Cansado, dirigiu até um hotel. Seu celular não parava de tocar. Diretores apavorados, acionistas furiosos, sua sogra indignada. Desligou o aparelho. Pela primeira vez em anos, outras prioridades ocupavam sua mente. A imagem de Lucas no hospital, tão pequeno e vulnerável, havia mudado algo fundamental dentro dele. Na manhã seguinte, Antônio Lemos o recebeu em seu escritório na cobertura do maior edifício comercial da cidade. "Tenho uma proposta simples", disse o poderoso empresário. "Assine a renúncia da paternidade, volte para Daniela e salvo suas empresas. Continue com essa loucura e destrua tudo que você construiu." Rafael olhou pela janela panorâmica. Dali podia ver o oceano e, ao longe, o bairro simples onde seus filhos agora moravam. Pensou no desenho de Mateus, a figura distante que lentamente se aproximava da família. "Sabe o que descobri, Antônio? Que meu maior erro não foi construir um império baseado em alianças frágeis." Rafael levantou-se, ajustando o paletó. Foi acreditar que isso era mais importante que criar raízes verdadeiras. 3 meses se passaram desde que Rafael rejeitou o ultimato de Antônio Lemos. Como prometido,
O poderoso empresário orquestrou a queda do Império Menezes. Clientes foram afastados, contratos cancelados, portas fechadas. O homem que antes ocupava manchetes de economia, como prodígio dos negócios, agora estampava tabloides como o milionário que perdeu tudo por uma família secreta. Rafael vendeu a maioria de seus bens, incluindo o carro de luxo e relógios de coleção. Mudou-se para um apartamento modesto, no mesmo bairro que Cecília e os meninos. Seu novo escritório, uma pequena sala comercial, exibia orgulhosamente os desenhos de Mateus, a figura antes distante agora, completamente integrada ao círculo familiar. A verdade sobre a paternidade foi revelada aos trigêmeos com cuidado e paciência. Gabriel, o mais analítico, fez dezenas de perguntas. Lucas oscilou entre empolgação e raiva repentina. Mateus ficou em silêncio por dias, processando a informação através de seus desenhos. A adaptação não era fácil, mas era genuína. Numa tarde de sábado, Rafael ajudava Lucas com o treino de futebol quando recebeu uma ligação de Cecília. "Preciso conversar com você. É importante." Horas depois, sentados na varanda da casa dela, Cecília lhe entregou uma carta oficial. "Me ofereceram a chefia do departamento de pediatria do hospital universitário. É a oportunidade que sempre sonhei." Rafael sentiu um peso no estômago. "Você vai aceitar?" "É complicado. Os meninos finalmente estão se adaptando a ter você por perto. Uma mudança agora. Você construiu sua carreira sozinha, merece essa promoção." Rafael afirmou com sinceridade. "Não se preocupe com os meninos. Eu me mudei uma vez. Posso me mudar de novo." Cecília o estudou com curiosidade. O homem à sua frente era drasticamente diferente daquele que conhecera anos atrás. Este Rafael falava sem calculismo, sem pesar vantagens e desvantagens. Havia uma simplicidade honesta em suas palavras. "Não é só isso," ela hesitou. "Tenho medo que seja temporário, que você desista quando perceber que ser pai não é glamouroso, que a novidade passe." "Não é novidade, Cecília, é redenção." Rafael fitou o horizonte. "Perdi quase tudo materialmente, mas encontrei algo que nem sabia que procurava." Naquela noite, ao levar os meninos para dormir na casa da mãe após um dia de parque, Rafael notou um novo desenho de Mateus na geladeira. As 5 figuras, mãe, os 3 meninos e ele, estavam todas de mãos dadas, sem distância entre elas. "Você gostou?" perguntou Mateus, pegando-o de surpresa. "É o desenho mais bonito que já vi," respondeu Rafael, emocionado. "Por que você está chorando?" o pequeno artista indagou. "Porque estou feliz. E às vezes choramos quando estamos muito felizes." 2 semanas depois, Cecília aceitou o cargo no hospital. A família estabeleceu uma nova rotina. Rafael alugou um apartamento no mesmo condomínio. Nas manhãs, levava os meninos para a escola. Nas tardes, acompanhava as atividades: futebol para Lucas, clube de ciências para Gabriel e aulas de arte para Mateus. Profissionalmente, Rafael começava do zero. Com sua experiência, conseguiu uma posição como consultor em uma construtora de médio porte. O salário era uma fração do que ganhava antes, mas suficiente para viver confortavelmente e contribuir com as despesas dos filhos. Em um domingo ensolarado, enquanto ajudava Gabriel com um experimento de ciências na varanda, Rafael recebeu uma visita inesperada. Antônio Lemos, imponente mesmo aos 72 anos, estava parado à sua porta. "Posso entrar?" perguntou o velho empresário. Rafael hesitou, mas consentiu. Dentro do apartamento simples, Antônio observou os brinquedos espalhados, os livros infantis nas estantes, as fotografias dos trigêmeos. "Vim fazer uma proposta," anunciou. "Quero comprar suas ações restantes na incorporadora." "Por quê?" "Elas valem muito pouco agora." "Porque quero encerrar este capítulo definitivamente." Rafael percebeu que não era apenas negócios. Era uma última tentativa de provar que estava certo, que Rafael eventualmente se arrependeria de sua escolha. "Sabe, Antônio, aprendi algo valioso recentemente." Rafael serviu um café para o visitante. "Quando Lucas teve aquela crise de asma, percebi que todo o dinheiro do mundo não compra o privilégio de segurar a mão do seu filho quando ele precisa de você." O velho empresário fitou a caneca pensativo, talvez lembrando de sua própria filha, Daniela, e da relação sempre mediada por interesses.
Minha proposta ainda está de pé, insistiu. Nesse momento, a porta se abriu e os trigêmeos entraram correndo, seguidos por Cecília. Todos pararam ao ver o visitante desconhecido. Crianças, este é o Sr. Lemos, um colega de negócios, apresentou Rafael. Lucas, sempre direto, perguntou: Você é amigo do nosso pai? A palavra pai ecoou no apartamento. Era a primeira vez que um dos meninos chamava Rafael assim. Antônio Lemos observou os 3 rostos idênticos, a viva imagem de Rafael quando criança, e algo em seu semblante mudou. Não exatamente, respondeu o velho empresário. Mas talvez possamos mudar isso. Após a saída de Antônio, Rafael e Cecília sentaram-se na varanda. Os meninos brincavam no jardim do condomínio, visíveis da janela. O que ele queria realmente? Perguntou ela. Acho que veio conferir se eu estava arrependido. Se queria voltar atrás. E você quer? Rafael observou seus 3 filhos lá embaixo. Lucas organizava um mini-campeonato de futebol com outras crianças. Gabriel explicava algo com gestos animados para um colega. Mateus desenhava tranquilamente sob a sombra de uma árvore. Sabe o que é engraçado? Rafael sorriu. Passei anos acreditando que sucesso era subir cada vez mais alto. Agora sei que é construir algo que vale a pena ao nível do chão. Cecília segurou sua mão pela primeira vez em anos, um gesto simples, mas repleto de significado. Lucas te chamou de pai hoje. Percebi. Acho que finalmente estou aprendendo a ser um. No jardim abaixo, Mateus ergueu seu novo desenho para que os pais pudessem ver da varanda. Uma casa colorida, um sol brilhante e 5 figuras de mãos dadas. Uma família completa, finalmente reunida. Obrigado por acompanhar esta emocionante jornada de redenção. Se a história de Rafael e os trigêmeos tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Seu like é fundamental para que possamos continuar trazendo narrativas como esta que fazem a gente refletir sobre as escolhas da vida. E aí, o que você faria no lugar do Rafael? Teria coragem de abrir mão de um império pelo amor de seus filhos? Conta pra gente nos comentários. Amanhã tem mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até lá!